5.1.5 Etiquetação mental. A etiquetação é uma das técnicas para associar dados a fim de recuperá-los mais facilmente no futuro. A memória arquiva as informações de modo um tanto quanto semelhante aos nossos arquivos de metal ou no nosso computador pessoal. Imagine a memória como um colossal arquivo com inúmeras pastas e gavetas, ou como um arquivo de computador, onde existem inúmeros arquivos e pastas. Se jogarmos as informações no nosso cérebro de qualquer maneira, nossos arquivos se constituirão numa grande bagunça. Na hora de o cérebro recuperar uma informação, ou não vai conseguir, ou vai levar mais tempo do que dispomos. Isto já deve ter acontecido com você. Queria lembrar-se de alguma coisa, nome de pessoa, filme, telefone, e não conseguiu. Algumas horas depois, a informação veio direto para o seu consciente, algumas vezes quando você já não precisava mais dela. O que acontece nesses casos é que você manda uma ordem para o seu cérebro e ele vai obedecer. Mesmo depois de você desistir, o seu cérebro fica lá, como um bom empregado, trabalhando freneticamente para encontrar a resposta. O problema é que muitas vezes se deixa a informação tão solta, tão mal arquivada, que é preciso algum tempo para o cérebro achá-la no meio de bilhões e bilhões de neurônios. Uma das soluções para esse problema é treinar o seu cérebro a trabalhar mais rápido na busca de informações. E outro recurso que você pode usar é o que eu chamo de etiquetação mental. Tudo o que você quiser recuperar no futuro deve ser arquivado em pastas por assuntos mais ou menos interrelacionados. Mentalize ou repita para si próprio qual é o assunto de que trata a informação que você está enviando para a memória. Reproduza mentalmente a capa do livro, a importância do assunto, as relações, tudo o que puder servir para que a matéria entre no cérebro bem endereçada. Nessa linha, fazer os resumos, estudar os índices, ler os índices antes e depois do estudo facilita a etiquetação e o arquivamento dessas informações no cérebro de uma forma mais organizada. Com o tempo, você verá que fica mais fácil recuperar os dados. Eu, quando estudo, tenho sempre o cuidado de fixar bem o tema tratado, o título do livro, o título do capítulo. Ao iniciar um novo capítulo, refaço esse trabalho, repito tudo, inclusive passando pelo índice ou esquema. Isso gasta um pouco mais de tempo, mas em compensação, melhora tremendamente a manutenção e a recuperação da informação. Isso funciona para facilitar o quebra-cabeças e ajuda a organizar a memória. Após você treinar o suficiente, fará a etiquetação de uma forma natural. Bastará estar concentrado e fixar o título por alguns segundos. Técnicas de estudo favoráveis à memorização. Dentre as várias técnicas de estudo, algumas facilitam a memorização. Observe que a memorização não deve ser um objetivo em si mesma, mas uma consequência do aprendizado sólido. Não fique preocupado em memorizar tudo. Estude bem, estude com técnica e a memorização virá naturalmente. Leitura e releitura. Faça uma pré-leitura, ou seja, leia o índice, os tópicos e as ideias principais, depois leia o texto com calma e, por fim, releia o texto, buscando dar mais atenção aos pontos mais relevantes. Ou seja, a partir de hoje, você lerá e relerá os textos. Marcações. Não se envergonhe em sublinhar, marcar e anotar dúvidas. Não deixe de realçar as ideias principais. Há quem utilize hidrocores, inclusive com cores distintas para cada assunto. Existem vários sistemas, mas o importante é que a pessoa seja capaz de sublinhar e marcar aquilo que ela julga mais necessário. Óbvio, quando se tratar de um livro de biblioteca ou emprestado de algum amigo, você não poderá utilizar isso. Mas, sempre que possível, utilize as marcações, pois elas facilitam a memória e a fixação.
5.2.3 Recitação. Consiste em repetir a matéria, o texto ou seu resumo após a leitura. Algumas pessoas, por serem auditivas, irão render tremendamente com este tipo de recurso. No entanto, ele gasta bastante tempo. Avalie qual o resultado que ele traz para você e, dependendo do resultado, faça a recitação. Também são válidos, e bastante, dar aula para si próprio ou fazer perguntas a si próprio em voz alta. O que você não souber explicar ou responder deve ser objeto de revisão. Como disse, a recitação funciona muito para pessoas que são auditivas. Cinco ponto 2.4 Resumos ou esquemas. Tome apontamentos em fichas ou no computador. Após estudar um livro, reveja os tópicos principais utilizando as fichas ou resumos. Dê aula para alguém utilizando as fichas e, se precisar, recorra ao audiolivro. Peça a um amigo para ouvir você e tentar repetir o conteúdo da ficha ou, ao menos, explicar o tema após seu amigo ler cada tópico. Se cada colega de estudo resumir um livro, o encontro de revisão será proveitoso, cada qual dando aula sobre um livro para todo o grupo. – 5.2.5 Gráficos e árvores. Servem para fazer recordação a médio e longo prazo. O gráfico pode ser mais simples, como um memento, ou mais elaborado em forma de árvore. Também podem ser utilizadas figuras e fluxogramas, desde que se insiram as informações básicas para que se faça a recordação no momento da revisão. Alguns chamam o gráfico em árvore de sintegrama analítico. O nome não importa, o importante é que você faça resumos e procure fazer resumos de formas criativas.